Olá, meu nome é Lauane Andrekovski Volpe, tenho 27 anos de experiência em processos de divórcio litigioso e de inventário. Sou doutora em Direito pela PUC de São Paulo e mestre em Direito Civil. E hoje eu venho falar um pouquinho com você sobre regime de bens e planejamento familiar. Durante esses anos, muitos clientes chegaram no meu escritório e me perguntaram: doutora, eu me casei, agora vivo em união estável, eu posso fazer o que eu quiser com os meus bens? Não, não pode. Por quê? Porque a partir do momento que você se casa, você passa a ter um sócio. E a mesma coisa se dá se você vive em união estável. E aí, imagina que você não vai se casar, mas que você vai montar uma sociedade, uma empresa e você vai ter um sócio. Você vai se sentar com esse sócio e montar um contrato social da sua empresa. Vai consultar um advogado, um contador e ali naquele contrato você vai estabelecer as regras para aquela sociedade. Pois é, a mesma coisa acontece no casamento. Acontece que as pessoas, elas não se preocupam com isso e não fazem um planejamento familiar antes de se casarem. E aí, esse conjunto de regras que vai ser aplicado durante aquele relacionamento é chamado de regime de bens. E esse regime de bens, ele vai ser, portanto, esse pacote de regras que vão ser aplicados durante todo aquele casamento. Esse regime de bens, ele pode vir, portanto, estabelecido pela lei, onde as partes não vão ter direito de escolher, que é o mais comum no Brasil, ou essas regras poderão ser escolhidas pelos noivos ou até mesmo depois do casamento, através de uma modificação de regime de bens. Quando a gente fala em regime de bens, nós temos três importantes características. A primeira delas é a liberdade relativa de escolha, a segunda é a diversidade e a terceira é a mutabilidade. Quando a gente fala em liberdade relativa de escolha, eu quero dizer para você que, em regra, é possível se escolher um dos regimes de bens. Ou até, se for o caso, quem faz um planejamento familiar pode montar um regime misto, de acordo com a sua realidade, o que é muito interessante. Mas essa liberdade de escolha ou essa liberdade de se fazer um planejamento familiar, ela tem as suas exceções. Quem não pode, né? Quem não tem essa liberdade? Primeiro, aquelas pessoas que já foram casadas e não fizeram a partilha de bens do casamento anterior. Existem duas formas de um casamento acabar. Nenhum casamento é eterno, tá? Por quê? Ou o casamento, ele vai se extinguir pelo divórcio ou pela morte. E se for pelo divórcio, é necessário que haja o divórcio com partilha de bens. E se for pela morte, é necessário que seja feito um inventário com partilha de bens. Se a pessoa não fez a partilha de bens do casamento anterior, o novo relacionamento, seja casamento ou seja uma união estável, terá que obrigatoriamente ser por um regime que tem o nome de regime obrigatório de separação total de bens. Segunda hipótese em que a pessoa não tem essa liberdade total para fazer o planejamento familiar. Quem tem mais de 70 anos. Quem se casa com mais de 70 anos ou começa uma união estável com mais de 70 anos, também tem uma liberdade relativa. O que isso quer dizer? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem se casa com 70 anos pode fazer um planejamento familiar. Mas, se não o fizer, o regime de bens será automaticamente o regime da separação obrigatória de bens. Então, nós temos aí duas situações em que não é possível essa liberdade aí. Na verdade, três, né? Quem tem mais de 70 anos, quem ficou viúvo e não fez o inventário com partilha, ou quem se divorciou e não fez a partilha. E quando a gente fala nessa característica da diversidade do regime de bens, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o legislador, ele oferece diferentes pacotes de regras
patrimoniais. É como se fosse um pacote ali que você fosse comprar ou como se você fosse num restaurante, tivesse um cardápio com várias opções. Então é isso que acontece na lei. A lei oferece várias opções. Nós temos o famoso regime da comunhão universal de bens, que é o regime mais comum para aquelas pessoas que se casaram antes de 1977, porque era o regime legal. Depois nós vamos ter o chamado regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum no Brasil, porém é o mais complexo. Olha só, o regime da comunhão parcial de bens, por que ele é o mais adotado no Brasil? Porque a partir de 1977, ele passa a ser o chamado regime legal. Ele é o regime de bens que não exige a realização prévia de um pacto antinupcial. E aí, nós temos uma cultura no nosso povo, né? Que a gente realmente, a pessoa está se casando, ela está ali super apaixonada, os noivos estão pensando na festa, na casa nova, na lua de mel e não querem ser racionais e parar para pensar naquilo que pode não dar errado. É como se houvesse esse pensamento, eles estivessem pessimistas ou desacreditando no sucesso daquele casamento. E por isso, nada é dito sobre isso. As pessoas vão lá, se casam, não faz o pacto, não faz um planejamento familiar e aí eles terão este pacote de regras chamado regime da comunhão parcial de bens, regulamentando aquele relacionamento. Depois, nós temos um terceiro tipo, que é o chamado regime da separação total de bens convencional. Ele vem agora sendo o segundo mais utilizado no Brasil. E isso se dá justamente em razão disso aqui, ó, da internet. Porque a internet, ela facilitou o acesso à informação. Então, aqueles casais que são bem informados, que têm acesso à informação, eles têm buscado um bom advogado, procurado essa assessoria e vão realizar um planejamento familiar. E se eles entenderem que aquele tipo de regime, que é o da separação convencional, é o mais adequado para a realidade deles, eles vão fazer esse pacto. O regime da separação convencional, ele exige que seja realizado esse pacto antinupcial. Nós temos um outro tipo de regime que foi inserido no Brasil há 20 anos, lá no Código Civil de 2002, que é o regime mais utilizado nos Estados Unidos, que é o pacote, então, mais utilizado na Europa e que não pegou aqui no Brasil, que é o regime da participação final dos aquestos. Esse regime, ele é detalhadamente regulamentado pelo legislador, ele é o que melhor trata os noivos como sócios. Olha só, ele vai orientar os cônjuges durante o casamento a realizarem planilhas, balanços, a verificar ali como que está a aquisição dos bens. Ele vai dar autonomia para o casal, para cada um administrar o seu patrimônio próprio, mas em que pese ele ser super positivo, ele não vem sendo adotado no Brasil. E além desses pacotes que já vêm prontos pelo legislador, a lei ela autoriza também a realização de um regime misto, de um regime individualizado, que vai atender exatamente aquilo que aquelas pessoas precisam. Imagina, quando a gente vai e procura ali uma costureira para fazer o seu vestido de casamento ou um alfaiate, a gente sabe que aquele vestido de casamento da noiva que procurou ali uma costureira, aquele vestido vai ficar perfeito, vai encaixar no corpo daquela noiva como uma luva. O mesmo vai acontecer com um noivo que procurar um alfaiate, que é muito diferente da gente ir lá e comprar algo pronto sem nenhuma possibilidade de ajuste. Pensa você ir até uma loja, comprar um vestido de noiva que você não possa ajustar. É o que acontece com quem se casa sem fazer o planejamento familiar. O regime de bens determinado pelo legislador, ele virá pronto, sem a possibilidade de ajuste. E o legislador confere essa possibilidade. Olha, se você é mais estratégico, se você quer antecipar os futuros problemas para que eles não aconteçam, você pode fazer um regime misto, customizado. E é justamente aí que vem, né, a possibilidade deste planejamento familiar. Mas quem não faz o planejamento familiar e vai escolher qualquer um desses regimes que eu apontei para vocês,
essa pessoa, ou os dois, na verdade, terão muitas restrições no que diz respeito à administração patrimonial dos seus bens. Por quê? Porque eles vão poder fazer alguns atos negociais, mas estarão proibidos de fazer outros. O que é possível fazer? Onde que eu vou ter a minha liberdade mantida? Ora. Uma pessoa casada, ela pode livremente fazer compras a crédito. Uma pessoa casada pode livremente, sem anuência ou autorização do outro, fazer empréstimo. Isso é permitido, mas olha que interessante. Pensa só, o seu João casado com a Dona Maria. Seu João resolve fazer um empréstimo, não fala nada para a Dona Maria. Se o seu João não pagar, provavelmente o patrimônio da Dona Maria responderá. Perigoso isso, né? Então, é uma liberdade para você assumir uma obrigação que você não precisa nem conversar com o seu cônjuge, a depender da crise que você está vivendo no seu casamento, e aí o cônjuge que vai receber ali um oficial de justiça para ter que responder por uma dívida que ele nem sabia que existia. Esse tipo de liberdade existe em todos os regimes de bens. Também é possível que a pessoa casada, em qualquer um desses regimes, ela consiga administrar sozinha ali o seu patrimônio exclusivo, que é aquilo que ela já tinha, às vezes antes do casamento, a depender do regime de bens. Agora, como eu disse para vocês, nós teremos atos que, se casados, nós não poderemos fazer sem a autorização por escrito do cônjuge, do outro cônjuge. Essa autorização por escrito, a lei chama de outorga uxória. Então, veja bem, seu João se casou com a Dona Maria sobre o regime da comunhão parcial. Em outro vídeo eu vou explicar esse regime melhor para vocês. E aí ele já tinha uma casa no nome dele, quitada, e essa casa é considerada só do seu João. Isso é chamado de bem particular. Durante o casamento, o seu João decide, vou vender essa casa, é só minha. E aí ele vai ser informado que ele não pode vender essa casa se a Dona Maria não concordar. E a Dona Maria não concorda. Se a Dona Maria não concorda, o seu João não vai poder vender essa casa. Então, eu estou dizendo para vocês que as pessoas que são casadas, em todos os regimes, com a exceção do regime da separação convencional, não poderão livremente vender os seus imóveis sem autorização por escrito do outro cônjuge. Outra limitação importante, o cônjuge casado também não vai poder, sem autorização por escrito do outro cônjuge, restringir ou oferecer algum bem imóvel dele para a garantia de um empréstimo, por meio de uma alienação ou por meio de uma hipoteca. Não vai poder gravar ali de um ônus real como um direito de habitação, um direito de usufruto. Qualquer tipo de restrição ao direito de propriedade de um imóvel de uma pessoa casada deverá contar com a anuência por escrito do outro cônjuge. Além disso, nós também temos outra limitação importante. A pessoa casada que não fez um planejamento familiar, ela também não pode prestar fiança ou aval sem autorização por escrito do outro cônjuge. Então, veja, nós temos aqui várias limitações para a pessoa casada. Elas estão descritas ali no artigo 1647 do Código Civil. Também não vai poder fazer doação não remuneratória de bens comuns sem autorização do outro cônjuge. Não vai poder ser nem autor sozinho ou réu em ações judiciais que discutam direitos de propriedade. Então, quem não faz esse planejamento familiar tem de estar ciente que, uma vez casado, vai ter muita limitação no gerenciamento patrimonial de seus bens. Por isso que a gente deixa sempre essa dica importante aqui. Tá pensando em se casar? Vai lá, consulta um bom advogado e faça um planejamento familiar customizado, de acordo com o perfil econômico de um cônjuge, de acordo com o perfil econômico de outro cônjuge, para que vocês possam decidir que tipo de liberdade que vocês querem ter ou que tipo de limitação que vocês querem ter. Não deixem isso para quando as crises vierem, porque aí o diálogo fica muito mais difícil. Então, muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.